Olá, meninas! Resolvi gravar esse vídeo para vocês e resolvi gravar para vocês poderem assistir quando quiserem, quantas vezes quiserem. E o meu grande objetivo é que vocês se motivem, que vocês peguem na unha esse processo que é tão rico, tão importante para a formação de uma graduação, né, que é a elaboração do trabalho, né, de conclusão de curso. Estou falando aqui na condição de professora em pesquisa, né? Nós vimos já outras as questões das técnicas de pesquisa, a pesquisa em termos de serviço social, a pesquisa enquanto fazer profissional do assistente social. E nesse semestre, o grande foco da disciplina em pesquisa é contribuir com essa pesquisa acadêmica, né? Como é que eu realizo uma pesquisa acadêmica? E o nosso referencial teórico vem na perspectiva que tudo é uma aproximação sucessiva. Por vezes, nós professores, no afã de querer que o aluno se conscientize de que tem que estudar mais, de que tem que se focar, né, na sua formação, a gente faz assim, porque precisa estudar, porque precisa ler o texto, vocês vão ver quando chegar o TCC, e aí vocês vão ter que dar conta, né? Para muitos alunos essa fala ele funciona bastante, mas para alguns alunos isso pode criar uma trava. Acho que não vou dar conta. Então já o professor está falando lá na frente e o aluno por vezes fala assim, acho que eu não vou conseguir, né? E eu queria falar aqui para vocês, todos nós conseguimos, todos nós somos capazes de fazer. O que distingue o ser humano do restante da natureza é a nossa capacidade teleológica, é a nossa capacidade de projetar aquilo que a gente quer. Então, não adianta a gente ter aqui presente assim, eu já queria que esse TCC estivesse pronto, já querer visualizar o TCC já pronto. Por vezes a gente fala assim, eu fui lá na biblioteca e não encontrei nenhum artigo que fala sobre o meu tema, né? Não vai ter, né? E mesmo se tiver com um tema parecido ou o mesmo tema, você não vai fazer um TCC igual, porque tudo é um movimento, tudo se modifica, né? E o olhar de cada um sobre aquele tema, se debruçar de cada um sobre aquele objeto de estudo é diferente, né? Podemos pegar temas parecidos ou às vezes o mesmo objeto de estudo, mas de um município diferente, em uma organização diferente, sobre uma perspectiva diferente, sobre hipótese diferente, né? Então, cada TCC é único e todos nós temos condições de desenvolver esse processo de estudo, esse processo de pesquisa. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: põe na cabeça de vocês que este processo de elaboração do TCC é algo muito importante para sua formação, porque quando a gente apreende que eu estou entrando em contato com um objeto de estudo, com algo que eu quero conhecer, e como diz a professora Martinelli, eu já conheço, mas eu quero conhecer a mais, né? Quero conhecer mais, porque a gente acaba estudando e se dedicando na vida acadêmica para assuntos que nos movem, assunto que de alguma forma escolheu a gente, porque o processo da escolha do tema do TCC é um processo dialético, né? A gente escolhe o tema escolhe a gente vai e volta, a gente acha que escolheu, de repente fala assim, puxa, mas esse tema me diz mais respeito, né? Então, existe essa questão da escolha que é bastante importante e que vai se afunilando, vai se chegando ali aonde exatamente a gente tem que fazer, né? Aquilo que a gente quer fazer. E no processo final a gente vai verificar o quanto aquilo diz respeito à nossa trajetória, a trajetória de cada um. E eu não tenho dados científicos sobre isso, mas da minha vivência profissional, já disse isso a vocês, eu vejo muito o seguinte, a relação que a gente estabelece na elaboração do TCC tem muito a ver com o processo que a gente vai se inserir no mercado de trabalho, na nossa trajetória profissional. Então, quanto mais isso é interessante, isso é mais agradável, né? Isso vai fazendo a gente superar as dificuldades,
também vai refletir depois, né, na nossa vida profissional, porque escrever um TCC é o mesmo processo que a gente faz quando a gente chega no campo de trabalho. Ah, eu vou trabalhar na área da saúde mental. Puxa, nunca fiz estágio. Nossa, esse conteúdo nem tive muito na faculdade, né? Como eu faço? O mesmo processo. Ali é um objeto de estudo, né? Mas aí vinculado à questão da praxe, né? De estudar e de fazer e de realizar. E aí eu tenho que conhecer aquilo, eu tenho que estudar sobre isso, né? Eu vou me aproximando, vendo novas experiências, faço a minha observação, faço a minha leitura, faço os meus estudos, faço a minha troca, né? Então, se a gente faz esse processo bem legal da construção do TCC, a gente vai aprender uma metodologia de como eu me aproximo na minha vida profissional todinha de novos assuntos, de novos temas, da política que se modifica e eu não fico presa ao que era antes, né? Que eu faço esse movimento de mudança também, né? Então, eu quero deixar aqui esse recado, né? Eu deixei como atividade na aula passada de vocês fazerem a leitura daqueles 2 textos ou 3 textos ou um capítulo do livro, o que a gente foi conversando com cada uma. Então, assim, façam essa leitura, venha para a próxima aula com isso feito, né? Grifem, pesquise a palavra que não conhece, põe ali, veja o que vocês leram no texto e fala assim, nossa, isso eu quero ter como uma citação, isso eu não vou modificar, não, isso é tudo que eu quero pôr no meu trabalho, isso eu vou pôr como uma citação, né? Ah, não, olha, isso aqui tem muito a ver. Então, assim, vão dialogando com o texto, né? E o que eu disse na aula, o que eu vou fazer com isso? Nós vamos fazer um exercício da pesquisa bibliográfica, né? Nós vamos fazer um pequeno exercício. Se esse exercício, esse texto ficou legal, eu vou conversar com o meu professor orientador onde eu posso usar, né? Onde que eu posso utilizar isso no meu TCC, né? Mas de todo modo a gente fez aí um esforço conjunto, né? Eu e você com o seu tema, de a gente escolher textos que tivessem a ver com o seu objeto de estudo para o seu TCC, tá bom? Então, outra dica, se é que eu posso, eu vou dar 2 dicas. A primeira é o seguinte: não fique muito tempo longe do seu TCC, do seu tema. Não deixe assim, eu tenho 2 semanas para fazer isso, o professor Maxwell pediu tal coisa para, sei lá, próximo da prova, eu vou mexer nisso só lá. Então, a gente tem que ter um processo de não ficar desconectado do nosso tema. Então, eu assisto um filme, eu assisto uma aula, eu leio um texto, eu quero conversar sobre o assunto, é, me conecto com uma colega que a gente pode trocar sobre o que a gente está escrevendo, o que a gente está fazendo, né? Então, não se desconecte do teu TCC, né? Este ano, né, que vocês estão formando, é o seu último ano da faculdade, ele é tão essencial, ele é tão importante porque é um ano síntese. Na elaboração do TCC é um momento de a gente fazer todas as relações, conexões com o que a gente viu desde o primeiro ano, de todas as disciplinas, né? As antropologia, sociologia, toda a questão teórica, metodológica, né? Enfim, as disciplinas temáticas, né? Agora a gente vai, se eu vou falar sobre criança e adolescente, eu vou conectar com aquele conteúdo, eu vou rever o conteúdo que eu vi lá na disciplina que estudou o Estatuto da Criança e Adolescente. Se eu vou falar sobre a pessoa com deficiência, eu vou rever o conteúdo, pegar o meu caderno lá da disciplina que tratou sobre os direitos da pessoa com deficiência. Então, é um ano síntese, é um ano que eu vou conseguir conectar, né, e fazer aí toda essa correlação das disciplinas que eu estudei. E vou me aprofundar, vou estudar mais, vou ler mais, né? Então, não desconecte do seu TCC com o seu tema. O tempo inteiro ligado, né? Hoje a gente tem um instrumento que é muito legal, que é esse celular, né, no qual eu estou até gravando a aula,
que é o seguinte, antigamente eu aprendi isso lá atrás no meu mestrado, que era legal a gente ter um gravadorzinho, porque de vez em quando vem uma ideia, a gente pega e grava, né? Eu me lembro que eu demorei, eu queria um gravador pequenininho, não queria grande, eu fiquei por um tempo querendo adquirir esse bendito do gravadorzinho. E hoje a gente já tem tanto acesso, né? Cria ali um WhatsApp, um eu. Acho que todo mundo tem um eu, né? Porque tem todo mundo e aí eu criei um eu. Tem gente que põe o próprio nome, né? Eu pus eu. Então, teve alguma ideia, teve alguma um insight, né? Pega ali no WhatsApp, põe na gravação e fala para você mesmo, né? Para você mesma. E faça isso também. Tá lendo o texto, teve um insight naquele momento, né? Um insight é um pensamento sobre aquilo que você acha que não é para esse capítulo, não é para esse item, mas você pode usar depois. Grava, porque aquilo vai vir e depois vai embora, porque o nosso cotidiano ele é muito intenso, né? Nós não só estudamos, nós somos um monte de coisa, ainda mais que é um grupo de mulheres aqui, né? Muitas casadas com filhos e trabalham, faz faculdade, tem namorado e etc e tal. Então, assim, tem como a gente ficar conectado com o nosso tema dessa forma, tá bom? Não é que é para pensar o tempo inteiro, nossa, fiquei na. Não, é ficar conectado, sabe? Aquela coisa de coração com mente com o meu tema. Então, faça isso com uma leveza, não faça isso com um sofrimento, não. Como o pessoal brinca, né? Não escreve seu TCC ajoelhada no sentido. Se for ajoelhada para pensar, pedir inspiração divina, pode ajoelhar, mas se for ajoelhada como numa coisa de sofrimento, não façam isso com vocês, não. Tá bom? Faça isso de uma forma prazerosa. A gente tem que fazer aquilo que a gente é, tem para fazer e que não tem como a gente abrir mão disso, porque não tem como a gente abrir mão disso. É tão triste quando a gente vê alunos que fizeram tudo, todas as disciplinas, toda a carga horária de estágio e não se tornou assistente social porque não concluiu o TCC. Então eu queria muito que essa turma chegasse para a formatura todas juntas, sabe? Vamos pegar isso na unha, uma apoiando a outra, ó a sororidade, né? Vamos apoiar uma colega, a outra que está mais desanimada ou por algum momento ficou perdida no tema, né? Então vamos ser solidários, vamos contribuir uma com a outra. E a segunda dica que eu queria dar é compartilhar o que eu utilizei. Já falei isso e quero registrar aqui. Né? Vocês sabem disso, que eu comecei a fazer o doutorado. Quando eu comecei o doutorado, eu tinha desistido e eu e o marido já tínhamos feito um combinado que a gente não ia manter nosso projeto de ser pais por adoção, de ter mais um filho. E foi por isso que eu ingressei no doutorado. Eu estava adiando o meu ingresso no doutorado porque a gente tinha esse projeto em comum. Acontece que depois do primeiro ano do doutorado, nós somos acionados pelo Fórum, né, de São José de Ribamar, no Maranhão. Então, aquela história, né? Tivemos que decidir isso. E eu falei, ai meu pai, eu tô repetindo a história, porque o mestrado eu fiz, a Gabi era bebê, né? E a gente teve que decidir isso em conjunto. Uma das coisas que eu pensei assim, bem, o doutorado eu vou terminar daqui a pouco, né? E ser mãe, eu vou ser mãe, né? Eternamente aí, eternamente mesmo, né? Eu acredito. Então, uma das coisas que eu. E aí alguém disse, nossa, agora você está com dois bebês, né? Porque a gente fala muito do TCC, daquilo que a gente constrói, da tese de doutorado ou dissertação de mestrado, como um filho, né? É uma construção, é uma produção nossa, porque o filho é uma produção da gente. Então alguém brincou, falou assim, nossa, agora você está com dois bebês. Aí eu assumi isso, né? Até cheguei a falar para a professora Martinelli, professora, agora eu tô com dois bebês. Ela, você adotou gêmeos, né? Falei, não, é o Gustavo e a tese. E foi com essa perspectiva que eu assumi. Porque assim, eu olhava o Gustavo e eu via que todo dia eu tinha que alimentar, todo dia eu tinha que estar conectado com ele, tinha que cuidar, né? Então ele não ia sobreviver, a gente não ia criar um vínculo mãe e filho se eu não fizesse isso. Então eu fiz da mesma forma com a tese. Então eu não deixava ela descuidada. Então eu cuidava dela todo dia, seja ler duas páginas de um livro, ou escrever alguma coisa, ou
fazer um contato com a pessoa que eu ia fazer a pesquisa, né, que ia me dar os depoimentos para pesquisa de campo, né, era o dia da orientação, é o dia que eu ia para a biblioteca, enfim, tinha dia que eu conseguia dedicar mais horas, tinha dia que não, tinha final de semana que eu pegava mais firme algumas horas a mais, e tinha dia que eu não conseguia fazer tudo isso, mas eu estava ligada com ela, com a minha tese, eu estava ligada com ela. Então, é isso que eu peço para vocês, não veja isso como um sofrimento, veja isso como uma possibilidade de crescimento profissional, um crescimento que vai deixar registro na faculdade da sua passagem por lá, porque quem está lendo o TCC sabe que fica lá na biblioteca e aquilo é o seu pedacinho que vai ficar para a faculdade, é a contribuição para o próximo TCC, para as próximas pesquisas. Então veja isso uma forma de você se eternizar na universidade, né? E é uma forma de você trazer, desenvolver a sua metodologia, a sua forma de lidar com o TCC e que vai perdurar para a sua vida profissional, porque a todo momento a gente está estudando e aprendendo coisas novas. Então esteja aberta para o novo, né? E sobretudo se sinta capaz de fazer isso. Tô tendo dificuldade? Eu enfrento a dificuldade, eu troco com alguém, peço help me please, mas eu não me travo. Faça esse exercício de você não se travar, né? Sinta-se muito capaz de realizar isso. E aí vocês vão ver, no final do ano é uma maravilha, né? Esse sentimento de que a gente conseguiu, que a gente é capaz. E quando a gente sai da universidade com esse sentimento, isso reflete muito, novamente, repetindo, na nossa vida profissional. E eu desejo que vocês sejam realmente profissionais plenas, que vocês consigam o que vocês projetaram enquanto assistentes sociais ou qualquer outra função que vocês vai exercer. Não necessariamente vocês serão um assistente social. A gente, por vezes, faz uma universidade que é para ampliar a mente e a gente vem a ter outras funções. Mas eu não passei na faculdade por acaso, eu passei na faculdade e eu me transformei. É esse sentimento que a gente tem que ter, né? Eu cresci enquanto pessoa, é esse sentimento que a gente tem que ter, tá bom? Eu queria fazer até mais curto, mas me empolguei, me desculpem. Então, ó, boa leitura. E na segunda-feira que vem a gente vai fazer este exercício. Venha pelo menos lido. Quem conseguir construir alguma coisa, boa, mas pelo menos venha lido com aquilo que eu encaminhei para vocês. E aí a gente ali, eu vou projetar algumas coisas para vocês lá em PowerPoint para mostrar como é que a gente faz essa construção, como a gente faz essa pesquisa bibliográfica, tá bom? Beijo, abraço, tchau, tchau.